Aleluia, graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé para celebrar ao Senhor com alegria, porque Ele se faz presente neste lugar. Aleluia. Nós cremos, Pai, que nada é impossível. Tudo é possível. Nessa palavra, estamos seguros por essa palavra. Essa palavra, ela nos cobre, ela nos protege, ela nos liberta, ela nos livra. Oh, aleluia! Descansamos na tua palavra, Senhor, nos teus braços. Nos teus braços estamos seguros. Aleluia. Acharei conforto.
graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele nos guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Você crê que o teu descanso está nos braços do Senhor? Você crê nisso? Faça o seguinte nesta noite: se abrace e sinta como se esse abraço fosse o abraço do Espírito Santo na tua vida. Descansa nesse abraço que o Espírito Santo está te dando. E vamos declarar que nos braços do Senhor é a nossa segurança, é a nossa proteção. Ele nos ama. Oh, aleluia. Sinta-se querido, amado. Sinta-se protegido, abraçado. Esqueça do mundo. É só você e o Espírito Santo nesta noite. Sente, eu estou te abraçando, meu filho. Eu estou te abraçando, minha filha. Não temas, porque eu estou contigo. E se eu passar abraçado? E se eu passar pelo vale, você está seguro. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se Ele está te abraçando, em teus braços é o meu descanso. Não temas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Te entrega. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por esta unção que flui através de nós e em nós, Pai. No nome de Jesus,
dispersação, Pai. Declaramos, Senhor, mentes cativas à Tua palavra, Pai. Pai, que eu venha fluir no Teu Espírito e seja canal de bênção na vida dos meus irmãos, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja como flecha, Senhor, e acerte o alvo, Pai. Já te agradecemos pela palavra que você irá tratar conosco nessa noite, Pai. Porque nós dizemos bem-vindo a tudo que você tem para tratar conosco. Diante da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é seu Pai. E a partir do momento que você descansa nos braços dele, você tem respostas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Podem sentar. Amém. Aleluia. Queremos, boa noite, amados, a graça e a paz, amém? Queremos agradecer, a oportunidade dada pelo pastor Jessé e irmã Bete, para que possamos trazer a palavra hoje à noite, amém? E Deus, Ele estava tratando comigo há algumas horas antes, e eu quero honrar os meus pais, por ficarem com o meu profeta de 3 anos. Por serem sempre um braço que me ajudam. Porque Deus, Ele estava tratando comigo que a bênção que Ele nos dá, amados, nunca ela pode ser um peso. E eu hoje estou falando do meu filho de 3 anos, mas para você talvez seja um emprego que Deus, você pediu tanto ao Senhor. E o Senhor te deu. E de repente você diz que não tem tempo de servir com excelência no reino. Muitas vezes você almeja ter um estudo, fazer uma faculdade. Não é contra isso. Deus também não é contra isso. Ele se importa com você. Ele quer que você seja o melhor nesta terra. Desfrute de todas as bênçãos, desfrute de tudo que é do melhor desta terra. Mas, amados, a palavra diz que a bênção do Senhor, ela não pode acrescentar dores. Amém? E o Senhor, Ele tratou isso comigo algumas horas antes, e eu queria passar isso para você. Amém? A palavra do Senhor, ela se renova. Deus, Ele tratou comigo com o meu filho, mas com você, Ele pode tratar na área que você está precisando. Amém? E sempre é bom dar as boas-vindas ao que Deus, Ele tem para tratar conosco. Amém? E falando, de integridade no servir ao Senhor, a gente vai trabalhar hoje, vai aprender um pouco sobre, irmã Cileide falou quinta-feira passada sobre Davi e Golias. E ficou ruminando, sabe? A palavra dentro do meu coração. E quando a irmã Beth falou comigo para ministrar, saltou no meu coração. Então, o que Deus, Ele tem para tratar conosco hoje à noite, fica no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Amém? A chave das grandes coisas que podemos fazer no reino de Deus está conectada ao nosso coração. A nossa vida no privado. Aquela vida que só Deus sabe. Aquela intimidade que você tem com o seu Pai. Amém? Porque muitas vezes, amados, não adianta demonstrar uma excelência, uma eminência ou uma qualidade para as pessoas
quando nós temos uma atitude errada do que estamos fazendo, uma motivação errada. Muitas vezes a gente quer mostrar que tudo vai bem, mas na realidade existem coisas que precisam ser ajustadas no nosso íntimo, no nosso secreto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Então abre comigo o capítulo 1 Samuel, capítulo 16. Que diz assim: Disse o Senhor a Samuel. Deixa eu colocar. Eu vou ler na linguagem de hoje. Disse o Senhor a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja o rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. E Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi para lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como um rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu outro filho, Simeia ou Samar, né? Tem umas versões que falam. E Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim que Jessé apresentou a Samuel os 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: Você não tem nenhum outro filho? Jessé respondeu: Tenho sim, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. O 13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Amém? E eu lendo esse texto, no capítulo 13, fala assim: Samuel pegou o chifre
cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E eu imagino, naquele dia, naquela manhã, possivelmente, ou à tarde, como foi a percepção dos irmãos de Davi, mediante ao que o profeta Samuel fez, mediante a obediência de Deus. Porque todos eles tinham anseio de crescer na vida, tinham anseio de galgar lugares específicos, desenvolver, viver uma vida bem-sucedida. E é o que a gente vê hoje, né? Todos nós galgamos e trabalhamos para viver uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Na profissão, financeiramente e também no ministério. E naquele momento, a partir do momento que o profeta ele foi vendo, né? O primeiro ele viu Eliabe. E a partir do momento que foi se apresentando, acredito eu que eles se esforçaram em mostrar alguma habilidade ao profeta, em convencer o profeta que eles eram escolhidos, que eles eram o chamado. E se a gente atentar, né, no versículo 6, a gente vê que quando o profeta Samuel, ele viu o primeiro, o Eliabe, né? Diz assim, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas Deus disse o 7, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei. Não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele vê a intenção. Aleluia. Você se alegra com isso? Amém? Porque quando eu vi esse texto, eu saltei de alegria. A palavra entrou como uma revelação. E na mesma hora a gente se desprende, sabe? De algumas coisas que vêm no nosso pensamento a respeito de homens. Porque a Bíblia fala que o homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o nosso coração. Ele contempla a intenção, como nós estamos fazendo, como nós estamos servindo, de que maneira nós estamos servindo. Muitas vezes nós pensamos até em mostrar uma aparência. Aparentemente a performance está muito boa. O negócio está fluindo, mas o Senhor é quem sonda os corações. Porque nós estamos limitados a coisas palpáveis. A nossa vista humana, nós estamos limitados a essa parede. Mas o Senhor, Ele vai além. Ele vê além. Ele vê o que está no oculto. Aleluia. E só para você ter a certeza, a convicção, o entendimento que Deus, Ele sonda os nossos corações e Ele tem contemplado tudo, eu vou deixar uns versículos para você. Amém? Abre comigo lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Diz assim, o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte
Ele está observando tanto os bons quanto os maus. Em Provérbios capítulo 5, está pertinho, dá para você abrir comigo. Provérbios capítulo 5, versículo 21. Quem abriu diz amém aí. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Em 2 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, parte A, fala assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Em Jeremias, capítulo 16, versículo 17, fala assim: pois os olhos do Senhor estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos diante de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 24, fala assim: pode alguém esconder-se em esconderijos, sem que eu o observe? Em Jeremias capítulo 32, versículo 19, diz assim: teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a atitude, segundo merecem os seus atos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura alguma incógnita, ou seja, escondida, aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Em Jó, capítulo 28, versículo 24, diz assim: pois Deus contempla os confins da terra e observa tudo o que existe debaixo dos céus. Pois Deus observa, contempla os confins da terra. Onde é os confins da terra, amados? Nada, absolutamente nada, pode ficar escondido dos olhos do seu Pai. Amém? Em Jó, continuando, em Jó capítulo 31, versículo 4, fala assim: não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um dos seus passos, dos meus passos? Continuando em Jó capítulo 34, versículo 21, diz assim: porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um dos seus passos. E por fim, em Salmos 139, fala também que o Senhor, se subir aos céus, deixa eu abrir aqui rapidinho. Cento e 139, a partir do 7, diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da minha cama a sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. E assim ele vai falando. No Salmos também 34, versículo 15. Fala: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito do seu socorro. Aleluia! Esse foi alguns dos versículos que eu li para você ter esse entendimento e você ter a certeza, chegar à convicção, gerar convicção dentro do seu espírito que o seu Pai, ele observa todas as coisas. Amém? E voltando para a história de Davi, em relação aos seus irmãos, o exemplo que a Bíblia lá fala,
é que possamos ser como Davi. Amém? Trabalhava nos bastidores, não estava no meio da família naquele momento, porque trabalhava distante, mas era um menino, um rapaz fervoroso no espírito, tinha uma vida de integridade com o Senhor, exercia uma vida de santidade, ele tinha um relacionamento contínuo com Deus. Amém? E isso, a Bíblia fala, né, vai contando a história, e isso, a Bíblia mostra que essa vida íntegra, essa vida santa, essa vida de relacionamento genuíno com o Senhor, levou Davi a um tempo de preparação. Davi, nos bastidores, ele matou urso, ele matou leão. Teve um momento lá na frente, né, que houve uma plateia. Existia uma plateia. Quando ele foi guerrear com Golias, existia uma plateia. Mas ele não começou na plateia. O momento de preparação dele não foi na plateia. Ele começou nos bastidores. Ninguém viu. Mas ele matou leão e ele matou urso. E isso me leva a pensar como eu tenho me preparado, como eu tenho levado o meu tempo de preparação para o meu chamado, para o propósito de Deus na minha vida. O que é que eu tenho feito na minha vida privada com o Senhor? No meu secreto. E do mesmo jeito que me levou a pensar isso, eu vou passar a bola para vocês também. O que leva a você? O que é que você tem feito? Como você tem se preparado para o chamado que você diz que tem? Como você tem se posicionado a um chamado que você diz que tem? Ah, eu tenho chamado para isso. Ah, o meu chamado não é esse não, é aquele. Mas o que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Porque Davi foi preparado nos bastidores. Davi, na vida privada de Davi, Davi tinha uma vida íntegra. Davi buscava ao Senhor. A primeira liderança de Davi não foi ser rei de Israel e governar o povo, não. A primeira igreja de Davi foi pastorear as ovelhas no campo onde ninguém queria ir, debaixo de sol, debaixo de sereno, porque tem um momento que as pastagens, a pastagem de um determinado lugar não está dando para o rebanho e ele tem que levar para não sei para onde, cuidar lá das ovelhas, ver se a pastagem está boa. Isso requer tempo, isso requer esforço, é sacrifício. E o que eu e você hoje temos feito mediante a uma palavra chamado, propósito. Porque é muito fácil a gente dizer que tem um propósito e de fato nós temos, viu? Ninguém não tem propósito não. Todos nós somos úteis para o reino. Todos nós somos importantes. Deus, Ele conta comigo e conta com você. Agora, a diferença vai fazer no que você tem feito para isso acontecer. Porque Deus, Ele está disponível. Deus, Ele está vendo tudo, como a gente acabou de ler. Deus, Ele tem contemplado tudo, inclusive a intenção do seu coração, como você tem feito. Eu não tenho o poder de julgar. Mas o Senhor, Ele sonda os corações e Ele sabe de fato. É uma noite de entendimento, amados. A palavra quando ela chega, a revelação quando chega, a gente tem que mudar.
Eu não estou falando aqui por mim, Aniele, não. Não veja a Aniele aqui, não. Veja como boca de Deus. Amém? Porque a gente tem aprendido e tem exercido isso, que a diferença entre a gente é só a responsabilidade que nós temos. Mas todos nós somos iguais perante o Senhor. Amém? E que possamos entender e trabalhar a mudança de mentalidade hoje, porque a palavra chegou hoje. Se você não está trabalhando, não está se preparando para um chamado que você diz ter, ou está exercendo o seu chamado de qualquer forma, relaxadamente, o dia é hoje. A revelação chegou hoje. É preciso mudar hoje. A Bíblia fala que eis que faço novas todas as coisas, as velhas já passou. É preciso se arrepender, mas se arrepender de verdade. Voltar ao primeiro amor com pressa. Porque Jesus, ele está voltando, amados. E nós, como igreja, precisamos estar prontos. Precisamos estar posicionados. Eu e você precisamos cumprir o propósito de Deus, mas precisamos cumprir com excelência. Precisamos honrar o Senhor. Ser fiel à fidelidade dEle. Não é tempo da gente estar chorando feito um menino pequeno, não. Caiu a chupeta, aí você fica, mãe, me dá minha chupeta. Aí a mãe vai, pega, limpa a chupeta, bota na boca. Aí o menino vai, cospe de novo a chupeta. A menina vai, pega a chupeta e bota na boca. E a criança vai, cospe a chupeta de novo. E me dá a chupeta, mãe. Aí a mãe vai, pega a chupeta e bota de novo na boca. Acabou, amados. Quando a revelação chegou e o entendimento chegou, acabou. Precisamos desenvolver maturidade espiritual. Precisamos parar de ser meninos. Precisamos nos comportar como Cristo ele nos chamou para se comportar. Precisamos nos posicionar como os soldados de Cristo, como os soldados prontos para a guerra. Amém? Não é tempo mais de mimimi, não. É tempo da igreja se levantar com autoridade. Mas o que precisa para a igreja se levantar como autoridade na terra? E desfazer as obras de Satanás. E orar e os enfermos ficarem curados. E orar e os demônios saírem de vez e não voltar mais. E orar e o espírito de confusão, de intriga sair e não voltar mais. O que é que está faltando? Muitas vezes está faltando eu e você ter um posicionamento. Eu e você ter uma vida de integridade. Eu e você ter uma vida de santidade. Eu e você ter um entendimento. É a revelação da palavra. O tempo chegou, amados. O tempo é agora. Parou com isso. De estar cansado. De ai, estou com dor de cabeça. De colocar as coisas na frente, sabe? Atribuir as coisas. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Ah, é aquilo outro. É tudo. Menos você entender que você precisa mudar. Menos você entender que você precisa renovar a mente com a palavra. Menos você entender que você está precisando de ajuda e de uma vez por todas está precisando de ser liberto. Para fluir. Mediante o que Deus ele tem para você. Amém? Aleluia. Deus é bom, amados. Deus é bom em todo o tempo. Precisamos só entender a bondade do Senhor, sabe? Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que muitas vezes a gente entende a bondade do Senhor e se acomoda. Ah, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus, ele me perdoa. Mas precisamos entender de uma vez por todas que precisamos nos despir do velho homem. Precisamos arrancar a capa, sabe? Precisamos parar de viver uma vida de aparência. Precisamos parar de querer mostrar um mover que não é mover genuíno. É só empolgação.
Empolgação, ela passa. Ela passa. Nós precisamos estar todos os dias, todas as horas, com aquela convicção, aquele fervor, aquele desejo de adorar. Porque vida de adorador não é só aqui não, viu? Adoração não é só louvor não. Adoração é uma vida contínua. É todo dia você ter o seu momento. Dízimo e oferta não é só aquele momento que a gente dá em dinheiro à igreja, não. Ofertar ao Senhor, dizimar também, é dizimar o seu tempo. O tempo disponível que você tem. Como você tem aproveitado o tempo disponível? Será que você tem ficado no celular? Será que você tem assistido um filme? Eu não sou contra a filmes, porque existem filmes que edificam muito e ajudam a gente. Eu não sou contra. Existe um equilíbrio para tudo. Mas o que a gente tem aproveitado? Será que a nossa prioridade é ficar com a nossa família? Será que a nossa prioridade é ficar apenas a um smartphone? Será que a nossa prioridade é a gente assistir alguma coisa que está na moda aí? Será que a nossa prioridade é assistir um jornal? Ou a nossa prioridade é ler o jornal mais atual que existe? É nos enchermos da palavra. Amados, nós somos conhecidos pelos frutos que temos. O que é que a gente tem frutificado? Como está o nosso fruto? A Bíblia fala que aquele que não dá fruto é podado, é cortado. E como é que está a minha situação e a sua situação? É uma noite de reflexão, amados. Não pense que quando eu falo, a Aniela é a santinha. Não, a palavra ela veio primeiro para mim, viu? Eu preciso ser moldada e mudada. Mas quem vai me mudar e me moldar é a palavra a partir do momento que eu procuro ela. Com o coração aberto, limpo, pronto para receber. Então, antes de eu trazer para você essa palavra, o Senhor, Ele tratou comigo. Amém? Você se alegra com isso? Eu não sei nem mais onde é que eu estou, porque o que eu fiz, o esboço que eu fiz já saiu. Mas glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra. Voltando. Davi, ele teve anos de preparação. Ele matou leão, ele matou urso. Deus ajudou. Deus, ele foi com Davi, mesmo ninguém vendo. Porque Davi, ele era íntegro. Davi, ele tinha uma vida de adoração. Davi, ele não só levantava as mãos no templo, que não tinha, né, naquela época. Mas Davi, ele vivia uma vida de louvor, uma vida contínua. E o Senhor era com Davi, porque a palavra fala. E o que é que eu e você tem feito para o Senhor ser conosco, ser comigo? Amém? E o mais interessante é que, mesmo Davi matando o urso e o leão, sem ninguém ver, ele não deixou de continuar fazendo as mesmas coisas em obediência ao seu pai. Ou seja, mesmo ele sendo ungido, ele continuou obedecendo ao seu pai. Porque ele sabia que no tempo certo, de um modo certo, Deus ele ia tirar ele das malhadas. Amém? E precisamos entender isso, amados. Precisamos estar atentos
a isso. Deus, Ele tem nos chamado para um novo tempo. Declarações foram feitas neste altar sobre uma nova fase. Mas Deus, Ele vai fazer num tempo certo e de um modo certo. Mas como eu e você temos nos preparados para viver essa nova fase? Viver esse novo tempo de Deus. Amém? Abre comigo lá só para a gente concluir essa parte, em Salmos 78, capítulo 78, versículo 72. Aleluia. Deus é bom. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Capítulo 78, versículo 72. É o último versículo. Eu vou começar a ler do 70. Diz assim: Então Deus escolheu o seu servo Davi, e ele tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o seu rebanho. Ele pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles, ou seja, do povo, com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Amém? E nós precisamos ser sábios, agir com sabedoria. Amém? Não precisamos nos preocupar em provar nada para homens. Porque a partir do momento que a gente tenta maquiar para tentar provar alguma coisa mais longe, nós ficamos da vontade de Deus, do propósito de Deus, porque a nossa intenção ou a nossa motivação, ela fica contaminada. Ela fica comprometida. Porque a gente só faz pensando, o que é que fulano vai achar? O que é que cicrano vai achar? Então, a gente começa a se corromper, a se comprometer. O que eu e você precisamos é nos preocupar ou nos atentar, a palavra é essa, nos atentar em como estamos fazendo as coisas para o Senhor. Em como podemos honrar ao Senhor. Em fazer as coisas para o Senhor com integridade. É honrar o Senhor de fato de todo o coração, amados. Coração aberto, livre de peso, de todo jugo. Porque assim, Ele recompensará a você, a sua fidelidade. A fidelidade que você tem em honrar o Senhor. As coisas fluem. As coisas acontecem no modo certo, no tempo certo, debaixo da bênção. E voltando para o ponto de vista de Samuel, né? Pensando lá, cada filho de Jessé que se apresentava, ele pensava consigo mesmo. Homem, pensamento racional limitado. Está diante de mim o escolhido do Senhor. Olha a sua aparência. Ele pensando, né? Eliabe, bonito, alto. Tentando persuadir o profeta. Tentando se apresentar. Fazendo lá os malabarismos da vida. Mostrando que de fato ele não era. Mas essa história, amados, ela nos dá uma grande lição.
que está no versículo 6 do capítulo 16 de 1 Samuel, onde diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. E a partir do momento, quando Davi chegou, que o profeta falou, né? Não vai sentar ninguém até que ele venha. Quando ele chegou, a Bíblia fala que Deus, ele abriu os olhos do profeta Samuel. E ele viu diante do Senhor, diante de Davi, que era ele, é ele. E Samuel ungiu a Davi. E isso me leva a meditar a importância de você orar no Espírito. A importância de você ter um relacionamento com o seu Pai. Porque a partir do momento que nós temos um relacionamento com o nosso Pai, a partir do momento, amados, que nós desenvolvemos essa habilidade de orarmos em outras línguas, nós começamos a ficar sensível ao Espírito. Os nossos ouvidos, eles se abrem para ouvir a voz do nosso Pai de uma forma tão intensa que é impossível você se perder ou você não entender ou não atentar para o que Ele está falando. Mas isso só acontece a partir do momento de relacionamento, de intimidade. Porque eu não vou atentar para uma voz que eu não conheço. E nós só podemos discernir a voz do Espírito de Deus a partir do momento que temos um relacionamento com Ele, que nós conhecemos. Porque se a gente não conhecer, vai ser só mais uma voz, no meio de tantas outras vozes. Amém? Continuando, abre comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do 14. Vamos lá. Hoje é dia de libertação. Porque quando a palavra chega, ela liberta. Quando a luz, ela chega em meio à escuridão, fica tudo claro. Você não tem motivo hoje para não mudar de atitude, porque a revelação chegou. Amém? A palavra de Deus é a revelação, é a palavra revelada, é a verdade. E é nela que temos que andar. Primeira Samuel, capítulo 16, do 14 em diante, que eu parei no 13. Do 14 até o 18. Vamos lá comigo. Tem o título assim: Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e o espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que é um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Senhor, com esse minúsculo, quer dizer que foi os servos de Saul falando para Saul. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Nessa versão é lira, mas existem versões que falam harpa, que é um instrumento, amém? Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, Saul, o homem tocará a lira ou a harpa, e o Senhor, Saul, ficará bom de novo. O 17. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. 18. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele toca bom músico. Ele também é valente, um bom soldado. Fala bem, tem boa aparência. E o principal, amados, e o Senhor Deus está com ele. Aleluia! Aleluia! Mas não basta ser bom, não. O que te completa é o que está dentro de você. Amém? Não adianta só performance, não.
Tem uma amiga minha que ela sempre fala, performance nós aprendemos. Vai para uma escola, vai para um curso. Você tem dificuldade em falar em público? Faz um curso de oratória. Você fica top. Mas fluir na unção. Você não precisa de um curso de oratória, não. Você precisa estar debaixo do poder do Senhor. Então, não basta só você ter habilidade. Mas é preciso o Senhor estar com você. Porque você sem o Senhor é nada. Nada acontece, nada flui. Mas começa a buscar a Deus. Começa a ter uma vida de integridade. Começa a ser íntegro sozinho. Começa a ser íntegro dentro da igreja. E começa a ser íntegro fora, no mundão. Para você ver o que é que acontece. Como as coisas fluem. Amém? Aleluia. Aleluia. Me perdi de novo. O Senhor é bom. O Senhor é bom, amém? Glória a Deus pela sua palavra, Pai. Glória a Deus. E quando no versículo 18 fala, né, que lembra que Jessé tinha um filho que tocava bem, era um bom músico, que ele tinha habilidade, que ele falava bem, ou seja, acredito eu, era um menino educado, generoso, tinha boa aparência, e tinha o Senhor, a Bíblia fala no 18, e o Senhor Deus está com ele. Isso nos faz entender, amados, que quando Saul, ele estava atormentado por espíritos maus, quando Davi ele chegava e começava a dedilhar aquela harpa, sabe? Começava a tocar aquele instrumento. Do coração de Davi saía uma compaixão pela vida de Saul. Começava a dedilhar, sabe? É o amor por vidas. É o amor por vidas. Precisamos amar as pessoas como Deus, Ele ama. Independente das suas falhas. Temos no nosso coração um amor do tipo de Deus. Foi derramado. Foi derramado. Uma medida de amor. Você sabe o que é derramar? Imagina aí. Eu com a garrafa de água derramando. Foi derramado uma medida de amor para cada um de nós. Precisamos desenvolver essa compaixão e esse amor por vidas. Independente das falhas da pessoa. Mas a gente precisa aprender com essa história. No que diz respeito à construção de relacionamentos. Precisamos estar prontos, amados, para levantar pessoas. Precisamos estar prontos a posicionar pessoas. Mas precisamos também, além da gente estar pronto para amar pessoas, para cuidar de pessoas e colocarem ela no propósito, precisamos também, amados, analisarmos os seus frutos. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Existe essa matéria no Rema. Guiados pelo Espírito. Precisamos, amém? Enxergar por dentro. E só guiado pelo Espírito de Deus é que nós conseguimos discernir isso. Por que precisamos disso? Porque muitas vezes não, sempre tem pessoas muito boas. E se a gente não desenvolver essa sensibilidade, sabe? Pelo Espírito. Para achar essas pessoas. Porque existem muitas pessoas boas por detrás das malhadas, amados. E nós precisamos nos posicionar,
ser guiados pelo Espírito, desenvolver essa sensibilidade, sabe? Para achar elas e colocar elas no caminho, para cumprir o propósito, ajudar. Amém? Aleluia. Nós já sabemos que 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, fala que o Senhor, Ele não atenta para a aparência, mas Ele vê o coração. Mas nós precisamos enxergarmos os frutos das pessoas, e isso é correto. Mas além disso, somos guiados pelo Espírito da verdade. E iremos discernir a essência da aparência. Saberemos pelo Espírito quem são as pessoas que devem fazer parte. Parte de quê? Vou dar um exemplo do nosso ciclo de amizade. Precisamos discernir conexões certas, relacionamentos certos, conexões dadas por Deus, conexões que te levem mais alto, conexões que te levem a um nível mais profundo em Deus, amados. Conexões que te ajudem a exercer fé, conexões que te dê palavra de entusiasmo no momento que você precisa. E isso a gente só desenvolve através de um relacionamento com Deus. Porque para ser guiado pelo Espírito de Deus, precisa ter um relacionamento com o Pai. Se você não tiver, você não vai ser guiado, não. Você só vai ficar no achismo. Você só vai ver o palmo que está diante de você. Mas a partir do momento que você se debruça, que você busca ao Senhor, você desenvolve isso e Ele vai te conectando, ó. Te conectando. E você vai aumentando a sua teia de relacionamentos, mas relacionamentos saudáveis. Pessoas que te puxem para cima. Pessoas que no momento que é preciso cortar suas asas em amor, pela palavra corta, polda. Ei, não é assim não. A Bíblia diz isso e isso. Ei, não é por aí não, vice. Vem para cá. Porque a amizade dada por Deus, isso é um exemplo, tá? Mas você pode, a palavra de Deus, ela sempre trata a mesma palavra. Deus, Ele é fantástico. A mesma palavra vai tratando em cada coração de forma diferente, naquilo que você está precisando. Eu dei um exemplo de amizade. Mas Deus, Ele trata com você onde você está precisando. Qual é a área que você está precisando? Deus, Ele sonda o teu coração, Ele sabe a intenção e Ele vai como... A palavra, ela entra como espada. Como flecha, sabe? Vai certo assim, ó. E muda. Por isso que eu disse, comecei dizendo, hoje é dia de mudança, porque a palavra chegou. A partir do momento que a palavra chega como revelação na minha e na sua vida... Se você tem um coração aberto para o Senhor, um coração íntegro, você muda. Porque é impossível conhecer o Senhor e continuar do mesmo jeito. A história da chupeta que eu já falei. Que você cospe a chupeta, a mãe vai e bota na boca. Você cospe a chupeta, a mãe vai e bota na boca. A partir do momento que você recebe a palavra, você tem que agir conforme a palavra. Porque a palavra, ela muda. Está me mudando, me moldando. Está mudando você também. Amém? E continuando. Mais um exemplo. E para isso, para todas as coisas acontecer, nós precisamos decidir. É como eu já falei no começo, Deus, Ele está sempre disponível. Mas nós precisamos decidir em mudar. A Bíblia fala em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Abre comigo lá rapidinho. Daqui a pouco eu já estou acabando. Livro de Daniel,
capítulo 1. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Porque não seremos o mesmo. Daniel capítulo 1, versículo 8 fala assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Ele decidiu. Amados, a decisão está diante de nós, em querer mudar. Aleluia. Precisamos, amados, deixar de cultivar uma vida de aparência e começar a cultivar uma vida de essência. Com motivação certa diante do Senhor. E que através da nossa vida de essência, flua uma aparência certa, uma aparência coerente, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente canta, aquilo que a gente confessa. Existe um ditado mundano que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muitas vezes nós falamos essa frase. Mas isso é um conceito do mundo. Nós que nascemos de novo, que temos a nova criação, a realidade da nova criação dentro de nós, vivemos para Deus. Não podemos estar. Nossa vida é uma vitrine, amados, para o mundo. E a nossa aparência, ela deve demonstrar a verdadeira essência, que é Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler um livro, um trecho desse livro, Qualificados, de Tony Cook. Quem quiser pode comprar esse livro, é muito bom. Que fala assim, capítulo 11, o tema é cultivando a competência. Eu vou resumir para vocês, rápido aqui. Fala assim: quando se trata de servir a Deus, nosso desejo deveria ser de dar a Ele absolutamente o nosso melhor. Apesar de reconhecermos que a nossa habilidade vem dele, deveríamos nos esforçar para seguirmos o exemplo do Senhor. Isso é uma reflexão para nós, amém? Nós precisamos. A habilidade vem dele, tudo que temos vem dele, mas precisamos devolver a ele com excelência, com integridade. Amém? Continuando. Apesar de reconhecermos a nossa habilidade que vem dele, deveríamos nos esforçar para seguirmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos, capítulo 7, versículo 37, vou ler na versão amplificada, porque já está aqui no livro, fica melhor. Eles estavam esmagadoramente atônitos, dizendo: ele fez tudo com excelência. Os discípulos dizendo: com louvor e nobreza. Aí vem aqui um título, sobretítulo, né, que diz assim: Jesus era um carpinteiro desleixado? Você acha? Que ele, como quando andou aqui na terra, 100% Deus, 100% homem, ele atuou como homem. Ele foi filho de carpinteiro, então ele trabalhava com o pai dele, então ele sabia. Amém? Aí diz assim: eu não acredito, isso o autor falando, né? Eu não acredito que Jesus começou
a ser comprometido com qualidade e excelência quando se tornou um pregador, ou seja, quando o ministério dele surgiu. Acredito que a sua atitude e determinação era fazer todas as coisas para a glória e honra do seu Pai celestial. Quer envolver-se, construir uma mesa como um carpinteiro ou pregar um sermão como um ministro. Ou seja, Jesus ele trabalhava com excelência desde o começo. Ele não só se tornou um excelente quando ele atuou no seu ministério com 30 anos. E eu e você? Como temos trabalhado quando a gente vê esse exemplo? Se nós somos filhos de Deus, se Jesus ele fazia o que viu o Pai fazer, nós somos irmãos de Jesus. Jesus ele foi o primogênito. Como eu e você tem feito as coisas? Qual a qualidade? Qual a essência? Continuando. Não consigo simplesmente imaginar Jesus voltando para a sua terra natal para pregar e as pessoas não estando interessadas em ouvi-lo, porque ele não tinha sido um carpinteiro terrível. Porque ele tinha sido um carpinteiro terrível. Ou seja, um carpinteiro ruim. Uma pessoa, um profissional fraco, vamos dizer assim, no português, né? Acredito que Jesus fez tudo o que fez para a glória e honra de Deus. Eu simplesmente não consigo imaginá-lo como um trabalhador desleixado, apático e descuidado, produzindo artigos inferiores. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a apreciação de Deus por qualidade é claramente evidente. Deus ele é um Deus de excelência, amados. E se você é filho de Deus, você tem que andar em excelência. Isso é em tudo. Não é estar maquiando, não. Porque se a gente, uma boa maquiagem deixa a gente muito bonita, mas a partir do momento que a gente lava o rosto, aí você vê a qualidade da pele da pessoa. Uma boa escova deixa a mulher com o cabelo voando. Mas vai tomar banho de piscina ou tomar banho de praia e depois ver se está voando? Aparência, amados. Não é, a gente tem que parar de viver de aparência e, de fato, viver a essência. Continuando, já estou terminando, viu, amados? Ao longo de todo o Antigo Testamento, a apreciação de Deus por qualidade é claramente evidente. Aí ele vai dizendo, o primeiro ponto, os trajes que foram feitos para o uso do tabernáculo do Antigo Testamento foram habilidosamente tecidos. Está escrito isso em Êxodo, capítulo 28, versículo do 4 ao 39. Outro ponto. Aqueles designados para ajudar na edificação do tabernáculo foram citados como homens hábeis. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 36, versículo 1. Davi, antes mesmo de ser ungido para ser rei, foi descrito como sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor era com ele. 1 Samuel 16, capítulo 18. Nós lemos isso já. Em 2 Crônicas, capítulo 2, Salomão está se preparando para edificar o templo. Nesse capítulo, palavras relacionadas à habilidade aparecem várias vezes. Então, o mesmo Daniel, que se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel capítulo 6, versículo 3. Em Salmos 33, versículo 3 diz, entoai novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E para finalizar, amados, a ideia a respeito de qualidade.
Qual é a única coisa que todos nós queremos ouvir quando nos colocarmos diante de Jesus? Mateus capítulo 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Aleluia. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Quero convidar o louvor aqui na frente. Amém? E eu quero te dizer uma coisa. Se você percebe que tem vivido, amados, uma vida de aparência e não de essência. Amém? Quero te dizer que a gente erra, mas a gente está aqui para acertar. A gente está aqui para crescer. Eu quero te dizer que o sacrifício de Jesus, ele não foi em vão na cruz. O sangue de Jesus, ele nos purifica. Amém? O sangue de Jesus derramado na cruz, ele nos purifica. Mas precisamos, amados, existe uma palavra que precisamos declarar, que se chama arrependimento. Precisamos decidir hoje, amados, a viver uma vida de integridade diante do Senhor. Jesus, ele está voltando. Não é tempo mais. Não temos tempo mais a perder. De estarmos lá em cima, ora lá embaixo. Ora entra, ora sai. Ora sorri, ora chora. Precisamos ser constantes, ter constância. Eu e você precisamos viver uma vida constante com o Senhor. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Ele vai vir. Mas de uma coisa nós sabemos: Ele virá. E nós precisamos, amados, estar pronto como noiva do Senhor, como noiva do Cordeiro, sem mácula, sem mancha, com o coração aberto. Precisamos discernir uma vez por todas, amados. Não é tempo mais. Não temos tempo mais a perder. Se arrepende com sinceridade. Arrependimento não é remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento é mudança. A partir do momento que eu me arrependo de verdade, eu mudo. E nunca mais eu volto ao que era antes. Remorso não. Remorso eu choro aqui, tomo uma decisão, daqui a pouco eu volto de novo. Algo que eu disse que nunca mais ia fazer, daqui a pouco eu estou fazendo. Precisamos, amados, nos arrependermos. Aleluia. Quero te convidar a ficar em pé. A palavra fala que onde Deus está, onde o Espírito de Deus ele está, há liberdade. Eu comecei dizendo aqui que essa noite era noite de libertação, porque a palavra chegou, a revelação chegou. Todos os cultos é culto de libertação, porque todos os cultos a palavra está sendo falada. E ela nos liberta do jugo que a gente carrega. E é sobre isso que nós vamos declarar hoje. Que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então decida hoje se libertar do que te aprisiona. Se é o medo, seja liberto. Se é doença, seja liberto. O que é que tem te aprisionado? O que é que tem prendido
teus pés e te impedido de fluir no propósito, no chamado. Você quer ouvir essa palavra que diz em Mateus 25, 21, servo bom e fiel? O que você tem feito? Passou o tempo de brincadeira, amados. Precisamos de parar de agir como crianças, como meninos. Mudança de mentalidade, amadurecimento. Amados, eu já te disse que eu não estou falando aqui como Aniele, não. Eu estou falando aqui como boca de Deus, para você. Aleluia. Porque a palavra ela chegou primeiro e me alcançou. Tratou comigo. Eu preciso de me arrepender. Eu preciso de mudar. Eu preciso de amadurecimento também, amados. Eu estou crescendo. Eu sei o que Deus ele tem feito na minha vida. E na vida da minha família, na vida do meu esposo, na vida do meu filho. Hoje nós estamos desfrutando da bondade e da fidelidade do Senhor. Mas estamos desfrutando porque nós decidimos, é uma decisão. E eu te convido a decidir hoje, a desapegar. Sabe aquela a parábola das sementes, do semeador? É você colocar a semente no lugar certo. Tudo que tiver de acordo com a palavra, tudo que for lícito, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for certo, tudo que for verdadeiro, amados. Todas as sementes que estão debaixo dessa palavra, coloca no terreno fértil, coloca na terra fértil, para brotar, para crescer, coloca na terra adubada. Mas tudo que é ilícito, tudo que é leviano, tudo que é mundano, coloca na estrada, coloca no solo rochoso, porque vai morrer, não vai crescer não. Agora essa decisão quem tem que fazer é eu e você. Onde é que a gente tem colocado a semente que a gente tem recebido? Porque a partir do momento que onde a gente coloca a semente que a gente tem recebido, ela vai crescer e vai dar frutos. E o fruto vai ser de acordo, viu? Em Filipenses 4, 8, 7 e 8. Fala sobre isso, amados. Medita na palavra de dia e de noite. Se alimenta com a palavra de dia e de noite. Os dias são maus. Nós precisamos estar revestidos, amados. E é impossível você querer estar revestido sem ter uma vida de integridade, uma vida de adoração, um relacionamento com o seu Pai. Sabe que o teu líder, teu amigo, o teu pastor, ele pode até ajudar em algumas áreas da tua vida. Mas sabia que a salvação, ela não vem através do teu amigo, ela não vem através do teu pastor, ela não vem através do teu líder. A tua salvação é a tua vida, o teu posicionamento em Deus, os frutos que você vai produzir é através da sua vida com o seu Pai. Teu amigo, teu pastor, ele pode até te ajudar, teu líder. Mas a salvação, amados, é individual. E não negocia ela, não. Não negocia ela, não. Se apega, sabe? Pelo Espírito. Muda a tua mentalidade. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está,
escolha, decida ser livre hoje de uma vez por todas. Amém? Aleluia. Você pode sentar. Vocês foram abençoados pela palavra. A graça e a paz, amém? Eu convido os diáconos a se posicionarem. E você que vai ofertar e dizimar, queridos, faz o sinal, a pessoa vai até você, o diácono, a diaconisa vai até você, entrega o envelope, amém? Vamos honrar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluia, glória a Deus. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, amém, pelas redes sociais, QR Code já está na live que você está acompanhando. Então, só é acessar e você fará o seu depósito. Você vai ofertar e dizimar, amém? Nós agradecemos a você pela sua fidelidade, por você acreditar nessa visão, amém? E ofertar no reino de Deus. Aleluia. Já pegaram os envelopes, amados? Não olha essa oferta, os teus dízimos, como dinheiro. Gosto de dizer isso. Olha como semente. Aleluia. E há um poder de vida, porque você está semeando em fé. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor, pela fidelidade dos teus filhos. Obrigada, Pai, por crerem na tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós cremos. Aleluia. Por isso nós obedecemos, Pai, a tua palavra. Pai, não há dúvida nenhuma. Tu és um Pai bom. E toda boa dádiva vem de ti, Pai. Todo bom presente. Pai, obrigada, Senhor. Muito obrigada por nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Com alegria, querido. Nós queremos informar você de casa, vocês que estão aqui, domingo estaremos recebendo a ministra Thalita. Ela vem de Zona Norte, uma mulher poderosa na palavra, mulher de Deus, amém? Estará aqui lançando o manto da palavra, amém? Vem com a expectativa, traz uma unção profética que ela tem na palavra, muito uma bênção.
Você vem preparado, traz tua família, amém? Convida uma pessoa não evangélica para ouvir a palavra de Deus, amados. É muito bom. Hoje nós fomos grandemente abençoados pela palavra ministrada, amém? Não vou perguntar quem não foi abençoado, porque começar de mim. Eu sou abençoada hoje. Fui agraciada por Deus com essa palavra, amém? Aleluia. Queremos também dizer, querido, se você quer um culto na sua casa, uma ministração, uma palestra, amém? O casal, a Luísa está de volta, amém? Glória a Deus. Viajou bem e já voltou. Glória a Deus. Amém? Seja bem-vindo, Aloísio. E irmão Aloísio, irmã Cileide, está de frente a esse trabalho, mas de fazer palestra, fazer culto na sua casa. Dependendo de você, abra as portas da sua casa, chama os teus vizinhos, familiares e faz essa reunião poderosa. Deus tem feito coisas maravilhosas, amém? Através desse casal e desse trabalho que eles têm realizado nos lares. Somos gratos. Vamos ficar de pés, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, a unção maravilhosa aqui. Muito boa mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Somos gratos a Deus pela sua vida, pela fidelidade, por você amar esta palavra. Amém? Amar essa visão. Que Deus nos abençoe. Aleluia. E vão na prática dessa palavra, queridos. Sejam abençoados. Nós amamos vocês. Amém? Que Deus nos abençoe. Tu escutou? Tu escutou eu mandei pra tu? Kleber. Tranquilo.